então vamos lá. Vamos ver como é que tá o ar do fundão lá. Tá bom? Meião. Frentão. Tá bom. Só aqui que tá bom. Bom, vamos lá então. Olha aqui. Nós vamos começar hoje a República, tá? Então, olha aqui uma coisa. Vai ser assim, ó. Não leio o caso. Tá. Então é o seguinte, olha aqui. Nós vamos, bom, a República a gente vai dividir em 5 partes, tá? Tá. Bom, depois tu vai aprender direitinho aqui, não vai ter mistério nenhum. Mas é o seguinte, tu teria a República Velha, tu teria a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar e a Nova República. Tá bom? Bom, o trabalho que tu vai fazer é o seguinte, tu vai pegar e cada parte dessas tu vai fazer uma linha de tempo. Claro que não é para fazer sozinho. Tu vai assistir a aula e tu vai fazendo a linha de tempo. Cada semana tu vai acrescentando um dado. Bom, o que é linha de tempo? Tu vai botar aqui, por exemplo, na aula de hoje a gente certamente vai ver Deodoro e Floriano, por exemplo, né? Então tu vai botar lá, ó. Tu vai botar o Deodoro, né? Por exemplo, tá? E o Floriano. Tu vai botar Deodoro e Floriano Peixoto. Tá legal? Ao longo da aula eu vou te citar lá 2 ou 3 coisas. Sei lá, encilhamento e Constituição de 91. Tu vai botar isso na linha de tempo, tá? Não é para explicar nada, é só para botar o dado ali. Não tem que botar ensinamento política, econômica da República, não, só o ensinamento. É uma linha de tempo. Para que isso vai servir? Bom, primeiro, linha de tempo vai te ajudar a eliminar 2 das alternativas da questão. Sempre 2 alternativas são besteira. É coisa assim que os caras colocam para o aluno ruim ratear. Bom, então o que tu vai fazer? Tu vai eliminar 2. Ah, mas sobram 3, tá, mas aí o resto é o nosso estudo aqui. Tá legal? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, quando tu estiver indo para a prova da URGS,
É isso que tu vai levar. Tu não vai levar os livros do cursinho. Imagina na primeira prova da URGS, tu tá nervoso e tu tá levando 5 livros. O teu pai tá te levando. Errou o caminho. A tua tia contigo, corneteando, dizendo que teus primos todos passaram no primeiro vestibular para medicina. Tá? A família diz que não te pressiona, mas a festa já está contratada. Quer dizer, tu tá uma pilha, a primeira prova, imagina, né? Então a tua tendência é querer estudar no carro, querer estudar no ônibus. 5 livros, tu vai te atrapalhar todo. E tu vai estar nervoso demais, vai estar na prova muito nervoso. Então o que tu vai fazer? Tu vai estar escutando uma rádio, que é a rádio que a gente faz a cobertura, e em Porto Alegre é a Rádio Ipanema. Então a gente dá a tal da pré-prova ali. Então como é que funciona? Eu vou lançar na rádio, sabe que na rádio tem aquelas coisinhas de brinde, né? Então tu lança uma pergunta, aí o aluno acerta, ganha lá um chaveirinho da Ipanema, camisinha da Ipanema com música, não sei o que, papapá. Camisinha com música. Então assim, aí como é que a gente vai fazer? Eu vou dizer na rádio a pergunta número 1. Pergunta número 1 quer dizer pergunta sobre a primeira folha. Né? Então tu vai procurar lá, não interessa, tu não vai querer ganhar borracha ou camisinha com música. O que interessa é que tu vai ficar lendo a linha de tempo, porque eu fiz uma pergunta e vai tentar responder. Tá? Depois eu vou lançar a pergunta 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5, depois a 6. Mas aí deixa que perto da prova a gente combina melhor. Mas é que isso aqui eu já quero que esteja pronto. Então ao longo do livro 4 e do livro 5, tu vai fazendo essa linha de tempo. Tá? Então como é que é? Tu vai pegar uma folha de ofício, vai virar a folha, vai botar essa linha, a folha 1, folha 2, 3, 4, 5. Bom, história do Rio Grande do Sul, nós também vamos botar na linha, na folha número 1. Que a gente vai ter agora uma aula de Rio Grande do Sul. Então toda história do Rio Grande do Sul vai fazer uma linha de tempo, vai ficar na folha 1. Tá? Então também, quando fizer a pergunta de Rio Grande do Sul no pré-prova, aí tu vai olhar ali. Qual é a vantagem? Tu, através das perguntas, tu vai revisar toda a República, né? Toda a história do Rio Grande do Sul. Então o que aconteceu? Tu te acalmou, né? E tu vai para a prova mais tranquilo. Porque tu vou estar puxando a tua atenção. Em vez de ficar preocupado com o teu pai e a tua tia, tu vai ficar olhando a linha de tempo e vendo que, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. E se eu chegar à conclusão que isso eu não sei, aí tu volta para casa. Tá? Mas dificilmente, né, gurizada? Vocês vão estudar o ano inteiro. Quer dizer, na hora da prova é a calma. É calma, se estiver nervoso, tu sabe que tu vai errar a questão. Então, como é que tu vai te acalmar? Revisando a matéria, olhando só para isso aqui. Então, hoje tu já começa a preparar a folha 1. Eu estou em dúvida, eu não sei se está boa, então traz para mim olhar. Bom dia. Dia. Então tu vai olhar, Rico, o que tu acha? Eu vou opinar. Tá? Então tá legal. Bom, então é o seguinte, nós vamos começar hoje aquela primeira parte aqui, que é a República Velha. Né? Então vamos olhar a República Velha. Tá. Então, começa em 89, termina na Revolução de 30. Olha só.
A coisa que a gente tem certeza absoluta, tem duas questões de República Velha na prova, tá? Duas. As outras partes pode ser uma, pode ser um pouquinho, pode ser outra também, pode ser duas. Mas essa com certeza é duas. Bom, então o que eles fazem? A República Velha, ela tem duas partes. A primeira parte, aqui, tá? É a fase militar. Tu vai aprender isso aqui daqui a pouco. Fase militar, ou República da Espada, tá? E a segunda parte é a fase oligárquica, que vai até a Revolução de 30. Então a tendência qual é? Uma pergunta da primeira fase, História do Rio Grande do Sul. Uma pergunta da segunda fase. Depois tu vai notar que a gente pode dividir em 3 partes a segunda fase. Esse ano qual é a tendência? A terceira parte. Por quê? Porque ali está Semana de Arte Moderna. 80 anos da semana. Ali está o tenentismo, 80 anos do tenentismo. Então a tendência é uma pergunta da terceira parte. Uma daqui, uma daqui. Tá? Bom, então nós já vamos pegar uma coisa aqui. Oligárquica vem de oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia é a elite rural. Num país agrário como o nosso, na República Velha, as elites econômicas são elites rurais, são os fazendeiros. Então, a elite de cada estado se chama oligarquia estadual. Fase oligárquica é a fase em que essas elites rurais governavam o país. Só que como na prova eles não falam elite rural, nós vamos nos acostumar a não falar assim. Vamos acostumar a falar oligarquia. Tá? Muito bem. Estas oligarquias são a elite econômica, eu te disse. Por que é que elas não governam aqui? Por que são os militares, então? Se elas já são a elite econômica. Bom, o problema dessa primeira parte aqui é que a elite paulista, ela estava olhando para o seu umbigo nessa época aqui. A elite gaúcha, que é outra elite importante na República Velha, estava no meio da mais sanguinária guerra civil da história do Estado, que é a Revolução Federalista. Quer dizer, cada oligarquia olhava para os seus problemas internos nessa época. Quer dizer, elas não estavam articuladas entre elas. O único grupo político organizado a nível nacional são os militares. Ou seja, os militares têm condições de dirigir o país. Na medida em que as oligarquias se organizaram, elas assumiram o poder político. Então, a primeira parte da República Velha, a fase militar, ou a República da Espada, é uma fase que a gente chama uma fase de transição política. Tá? Por quê? Porque o poder político é exercido não pela elite econômica, o que seria o lógico. O poder político é exercido por um grupo político apenas, que não tem nenhuma função na economia. Os militares são uma instituição política, não são um grupo econômico. A classe dominante não está governando o país. As elites, as oligarquias,
defendiam nessa época o que São Paulo, a gente sabe, já defendia, que seria uma república liberal, né? Desde a regência, com a Revolução Farroupilha, por exemplo, a gente vê as elites estaduais querendo a autonomia do Estado, e a república para elas deveria ser isso, uma república federativa como os americanos fizeram. O grande projeto delas era uma república como a americana, né? Mas do outro lado estavam militares e positivistas muito fortes na classe média, que defendiam o quê? Defendiam uma ditadura, onde o poder de decisão, onde o poder administrativo ficaria centralizado. Quer dizer, de alguma maneira que os militares continuam a defender aquilo que a monarquia fazia, o poder centralizado, onde os estados não teriam autonomia. Então, é como se a gente dissesse, a mesma briga de antes na monarquia continua aqui. Então, é uma fase de transição, porque os militares governam o país da mesma maneira que a monarquia governava, as oligarquias se livraram da monarquia, mas ainda não têm o poder como elas querem. Lentamente, o que eu te falei, as oligarquias vão se organizando até que elas assumem o poder. Lentamente elas vão se organizando até que elas conquistam a autonomia que elas queriam. Aí começa a república delas. Tá? Muito bem. Bom, só que nessa fase nós temos, na verdade, 3 momentos. De 89 a 91 tem o primeiro momento. 91 começa o segundo momento. 91 começa o terceiro momento também. O que torna complicada essa fase é que tem muito detalhezinho para a gente entender. Então a fase militar é uma fase que tem 3 etapas. E a gente vai estudar para ir percebendo a transição para a República das Oligarquias. Então a primeira parte é o governo provisório, que começou no dia 15 de novembro. Um golpe militar às 10 horas da manhã do dia 15 de novembro depôs a monarquia. Começou a república. Só que não tem Constituição. A Constituição que existia era a Constituição da monarquia. Acabou a monarquia, acabou a Constituição de 24. E a Constituição, pois é, não tem Constituição. Então vamos fazer o seguinte: vamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Tá. Enquanto a Assembleia se reúne para fazer a Constituição, nós vamos botar um governo emergencial no poder. Tá? Um tapa-buraco para segurar a coisa até que a Constituição termine, até que a Constituição fique pronta. Então, o governo provisório é o governo que vai existir enquanto não tiver Constituição. Assim que a Constituição ficar promulgada, ficar pronta, acaba o governo provisório.
não tem prazo. Pode ser uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Na prática foi 1 ano e 9 meses. Então a gente já sabe que o governo provisório foi até 91, mas não tinha prazo. Quem é o presidente provisório? Aquele cara que liderou o golpe republicano. Então, é o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Então é assim que eu quero que tu faça na linha, ó. Tu vai botar lá, ó, governo provisório, né? Ó, governo provisório, Deodoro da Fonseca. O ano que começou, o ano que terminou, e vai citar as coisas que eu vou falar agora. Pronto. Tá? Bom, o governo provisório foi o momento em que esta briga ficou muito evidente. Porque o Deodoro, ele não é exatamente um republicano. Ele, por certo, não era monarquista. Né? Mas ele era um cara autoritário. Ele tendia a ver a república como um quartel, onde as elites econômicas deveriam se portar como se fossem meros soldados, à disposição da vontade dele. Ora, não é assim que tu trata a poderosa elite de São Paulo. Não é assim que tu vai tratar a elite rio-grandense, a elite de Minas, a elite baiana. Então ele comprou briga onde ele não precisava comprar briga. Assim, para dar um exemplo claro sobre isso, ocorreu a famosa imposição dos nomes nas juntas governativas. Falei que eu já te explico. Então é o seguinte, assim como tu tem um governo provisório a nível nacional, tu vai ter um governo provisório a nível estadual, que se chama junta governativa. Serão 5 pessoas que vão governar o Estado. Junta, né? 5 pessoas. Vamos ser lógicos. Quem é que nós vamos colocar para governar os estados? Sim, ó, tu não quer te incomodar? Não, não quero. Pega 5 membros da elite do estado. Põe os 5 na junta. Governem o estado. Acabou o problema. Pronto. Tu botou a elite do estado a governar o estado, é o que eles queriam desde a monarquia, acabou o problema. Só que o que o Deodoro fez? Ele não fez isso. Ele botou gente da confiança dele para governar os estados. E não era gente da elite do estado. Exemplo claro. A elite do Rio Grande do Sul, ela é Maragato. É o antigo Partido Liberal. Quem é que ele botou para governar o estado? O Júlio de Castilhos, que é um republicano, que basicamente só tem base política em Porto Alegre. Então ele desagradou a elite gaúcha rompeu com ele. Então, por causa disso, ele vai ter a oposição das oligarquias. Ele já perdeu a elite do país. Outro problema sério do governo provisório do Deodoro foi a política econômica do governo provisório. Nós vamos escrever uma palavra ali dentro. A política econômica, ela foi feita pelo Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda do governo provisório. E o Rui Barbosa, ele tinha uma ideia muito interessante. Ele dizia o seguinte: o problema histórico do Brasil é que o Brasil exporta primários e importa industrializados. Então ele não se desenvolve. Ele é sempre um país agrário exportador.
Qual é a tarefa da República? É modernizar o país, industrializando o país. Então, o objetivo da política econômica foi a industrialização. Industrialização. Para aí. Esse era o objetivo. Como é que nós faremos a industrialização? Bom, o governo vai emprestar dinheiro para quem quiser abrir indústria. E aí o Brasil se industrializa. É simples, Rigo? É. Então a ideia é dar crédito bancário para estimular a abertura de indústrias. Bom, tá, lindo esse plano, mas e dinheiro para isso? É o seguinte, os bancos vão emitir dinheiro, os bancos estaduais emitem dinheiro, esse dinheiro vai ser colocado na industrialização. Então, a base da política econômica é a emissão de dinheiro. Então, nós temos uma política de mentalidade emissionista, baseada na ideia da emissão. Qual é o problema aqui? Ora, se os bancos estaduais podem emitir dinheiro, pode acontecer um problema. Se tu não tiver controle sobre as emissões de dinheiro, tu vai começar a colocar dinheiro no mercado e vai desvalorizar o dinheiro. O problema da emissão de dinheiro é que tu tem que segurar, tu tem que controlar isso. Tu não pode sair emitindo sem controle. E foi isso que aconteceu. Então, o problema é que o efeito dessa política econômica foi o seguinte. Primeiro, uma brutal desvalorização do dinheiro. Desvalorização do dinheiro. Tá? Ponto. Em segundo lugar, a maior parte das pessoas que tomavam dinheiro emprestado para abrir negócios, indústrias, não faziam isso. Pegavam o dinheiro, iam na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e compravam ações. Quer dizer, começavam a especular com o valor das ações. Tu compra ação na baixa e espera valorizar para vender na alta. Então vejam bem, ó, tu não está abrindo nenhuma indústria. A economia não está se desenvolvendo. E o que está acontecendo é que o dinheiro está indo para a chamada ciranda financeira. Então houve uma onda de especulação na Bolsa de Valores. Não está acontecendo a industrialização. Gurizada, é isso que os economistas chamam hoje em dia de bolha especulativa. O que é bolha? Tu está vendo o bolo crescer, ó, as pessoas estão enriquecendo, mas aquilo é vazio. Imagina uma bolha de sabão. Tu está botando o ar para dentro e a bolha está crescendo, mas tu está vendo que ela é toda gelatinosa, né? Ela vai explodir. A economia não está crescendo, é só uma bolha na superfície da economia. Se tu não tem indústrias nascendo, não está aumentando os empregos. Se não está aumentando emprego,
e não está havendo estímulo ao comércio. Se não está havendo estímulo ao comércio, não tá havendo o quê? Crescimento da agricultura. Mas as pessoas, algumas estão ficando mais ricas, é uma bolha especulativa, vai explodir. Então o que nós estamos tendo aqui é apenas uma bolha. A economia não está crescendo, é só uma ideia, um imaginário de que tal, alguma coisa está melhorando no país, mas não está. Tu pega Machado de Assis, tu pega Aloysio de Azevedo, tu pega Lima Barreto, tu tem a descrição do ambiente de classe média no Rio de Janeiro exatamente nessa época. Os últimos tempos da monarquia, os primeiros tempos da república. A loucura que é viver no Rio de Janeiro. Preços altos, moeda desvalorizada, bolha especulativa. De repente um louco ganha dinheiro. Se diz que ele ganhou na loteria, se diz que ele ganhou numa herança, se diz que ele ganhou no jogo, se diz que ele ganhou na bolsa, ele ficou rico. Mas daqui a pouco ele vai perder todo o dinheiro na especulação. A economia não mudou. Algumas pessoas estão ficando ricas do dia para a noite por causa da especulação financeira. Quer dizer, quando isso começa a acontecer, tu sabe que vai explodir. Bom, outro probleminha na época. Muita gente pegava dinheiro, comprava ações. Mas comprava ações de empresas que não existiam. Porque como não está havendo aumento, a abertura de indústrias, como é que tem ações à venda na bolsa? Quem põe ação na bolsa é o dono da indústria. Se não tem indústria, como é que tem ação na bolsa? Tem ações para serem vendidas na bolsa. Na verdade, eram ações de empresas fantasmas. Só tem espertalhão na época. Todo mundo é esperto. Eu pego dinheiro e não abro indústria, enganei o governo. Aí eu sou esperto, eu vou lá na bolsa e compro ações de empresa que não existe. Então é uma bobagem. Então, surgem as empresas fantasmas. Pelo amor de Deus, troço aí tá mal. A classe média cai de pau em cima do governo provisório. A elite estadual cai de pau no governo provisório. A oposição ri. Se fudeu! A oposição diz, olha aqui, ó, o país virou uma jogatina. Como esporte nacional não, mas a grande diversão do fim de semana no Rio de Janeiro, naquela época, era assistir corrida de cavalo. E como é que tu faz? A corrida de cavalo, tu senta na arquibancada e fica esperando os animais serem encilhados para correr. Tu, na hora do animal ser preparado para correr, tu vai começar a observar os animais e vai dizer, esse bicho está louco. Ele vai pular o alambrado e vai correr até o Rio Grande do Sul. Isso aqui não dá. Esse bicho aqui, ó, esse aqui tomou maconha. Ele está com as patas assim, ó. Ele não vai correr. Esse aqui é um animal que chegou de ermo, esse bicho vai ganhar. Então, tu corre no guichê e aposta todo o meu dinheiro em ermo. Em 89, um dia essa cidade vai crescer. Então, o que tu acabou de fazer? A maior bobagem da tua vida. Não, tu aplicou bem o teu dinheiro. Então, é na hora do encilhamento que tu especula. Então, a oposição diz sim, isso aqui que está acontecendo, o Brasil parece isso.
O Brasil parece isso, todo mundo sentado, braço cruzado, ninguém faz nada e todo mundo fica especulando. O Brasil é um enorme encilhamento, era uma ironia. E isso acabou virando o apelido da política econômica, que é o encilhamento. As elites estão contra ele, o encilhamento faz a classe média enlouquecer, ninguém gosta dele. A única coisa boa do governo Deodoro é que acabou. E aí, quando ele acabou, tudo disse, pá, coisa legal no governo. Então, acabou por quê, Rigo? Acabou porque a Constituição ficou pronta. Então, tu vê, só três coisas que tu vai botar na linha de tempo. Então, só um pouquinho agora. A Constituição de 91 é a que mais cai na prova. Eles dizem sobre a Constituição de 91, não. Eles não dizem explicitamente. Mas eles sempre perguntam para ti na prova da URGS como é o funcionamento da República Velha. Ora, o funcionamento da República Velha, como é que tu sabe como funciona um aparelho eletrônico? Tu vai olhar as instruções. Como é que tu sabe como funciona uma época histórica? Vai olhar as instruções. As instruções são as leis, a Constituição. Então, olha aqui uma coisa. A Constituição foi feita por uma Constituinte. Os deputados da Constituinte, na sua maioria, eram membros das oligarquias. Então, a maioria da Assembleia Nacional Constituinte eram representantes das oligarquias, das elites estaduais. Então tu vê, o governo é militar, mas a Constituinte é oligárquica. Qual é a Constituição que vai cair? Vai sair uma Constituição que espelha os interesses das oligarquias. Né? Então, a Constituição é oligárquica. Olha só o que elas queriam. Como elas queriam. Rigo, mas isso aí está no papel. Olha bem o que eu vou te dizer. Não, senhor. É a única época na história do Brasil que o Brasil de fato foi uma república federativa, como é a República Americana. Isso é verdade. Os estados tinham uma autonomia fantástica nessa época. Tá? Mas deixa. Eu vou precisar de mais tempo. Na próxima aula a gente pega isso aqui e fecha o governo provisório, tá? Eu estou indo mais devagar. Mulheres não tem mais. Agora tem que entrar em forma, senão não casam, vão ficar uma solteirona os restos da vida. Bom, agora só os guris também não pode, porque intoxica da espinha. Portanto, eu vou começar a pegar bombom e vou comer só eles. Não, só eu. Não tem esse negócio de não quero casar, tem que casar. Fumo. A fumo é uma boa. E as bolas de gengibre. Bom, vamos lá. O ar do fundão. O ar do meião. O ar do frentão. Tá tudo bem. Bom, vamos lá.
Bombom faz mal. Olha aqui. Então nós estávamos vendo a Constituição de 1891 e a gente já disse que ela é feita pelas oligarquias. Né? Então, peraí. Então, ela expressa a maneira pela qual as oligarquias querem que funcione o país, tá bom? Tá. Então é o seguinte. Primeiro, aprova o princípio do federalismo. Tá, eu só vou te relembrar. É esse o projeto aqui. Para aí, Rigor. Então vamos traduzir isso, vamos traduzir. Olha aqui. Vamos traduzir. Vai tomar banho. Verdade que o Romário é o teu novo ídolo. Grandes merda, 3 gols de impedimento até eu faço. E gol roubado ainda. Impedimento e falta. Carlos aberto. Então, olha aqui. Falta de vergonha. É. Então, olha aqui. Não quero saber. O meu time é campeão do mundo. Não é como foi. Não, uma vez rei, sempre majestade. Não é como aquele time chinelão da beira do rio, lá do esgoto. Porcaria. Fazer reforma agrária naquele campo lá, porque é terra improdutiva. Bom, então, olha aqui então. Então, quando é que vai ser Inter de Juventude essa semana, né? Tomar um pau. Mais 3 pontinhos pro Juventude, né? É 3 pontos que o Juventude já tem. Tá. Então olha aqui, não, eu não gosto de falar mal do Inter, porque eu acho que o Inter é legal. Bom, então olha aqui. Então, cada estado tem autonomia, assim ó, total. E o que é total? Total é o seguinte: os impostos são todos do estado. Então, cada estado cria a quantidade de impostos que ele quer. Se quer um imposto único, se quer um imposto, 200 impostos, se não quer imposto, quem define a carga tributária é o Estado. Só tem um imposto federal, que é o imposto sobre exportações. Então, o governo federal ele tem dinheiro, mas o dinheiro maior fica com o Estado. Isso é maravilhoso, né? Bom, segundo, cada Estado tem a sua Constituição, tá? Cada Estado elege o seu governador. Então, olha aqui uma coisa, ó. Se o Estado tem autonomia, o governo federal, ele não pode intervir no Estado. Ele não pode intervir no Estado. Isso é a mesma coisa que a gente dizer que o Brasil tem um Estado liberal. Então, o Estado na República Velha é liberal. A República Velha é uma república liberal, porque as oligarquias são liberais. Então, tu não imagina que isso aqui assim, ó, sempre cai. Olha a discussão. Com relação à República Velha, é correto afirmar que, olha só a resposta, consagra o princípio da não intervenção federal nos estados. Ou seja, o que eles fazem nessa questão é a aplicação direta disso aqui, só que eles não usam essa expressão. Porque na parte de história, vocês sabem disso, é que não tem decoreba. Não adianta. O aluno decoreba, ele se dá mal na prova de Brasil. Por quê? Porque eles fazem uma prova muito inteligente, eles não vão por óbvio. Então não adianta tu pegar um livro de história do Brasil e sair a decorar.
Quer dizer, tu tem que fazer a dedução. Tá, então isso aqui é bom, isso aqui é ótimo. É a única época, se tu pensar bem, é a única época na história do Brasil que nós tivemos isso, porque depois de 30 vem o Getúlio, que é o Estado, é uma ditadura. Depois vem a República Populista, que não é ditadura, mas o federalismo acabou. Depois vem a ditadura militar, aí é a ditadura mesmo. E depois da ditadura militar vem a nova república. Olha o que são os governadores aí na nova república, sempre falando que queremos o federalismo, queremos a reforma tributária. Todos os partidos falam isso. Nós queremos a reforma tributária. O que é reforma tributária? Acabou esse papo de que os impostos são federais. Brasília é rica e os estados são pobres. Não, tem que inverter. Então, se tu pensar bem numa projeção da República, a única época que houve federalismo foi aqui. Tu acha que os negros não vão te perguntar isso? Então tem que cuidar. Bom, peraí um pouquinho. Segunda coisa, consagra o voto universal em termos, peraí um pouquinho, mas o voto não secreto. O que quer dizer o voto não secreto? Quer dizer que tu vota, na verdade, assim, tem um livro-ata, ali estão os nomes, em cada página o nome dos candidatos, e tu assina o teu nome na lista do candidato que tu escolheu. Então o que na verdade acontece? Tu fica exposto a toda a sorte de pressão política para te forçar a votar no candidato que o chefe político da cidade quer que tu vote. Então, na verdade, o voto não secreto, ele facilita o controle político dos votos pelo chefe político local, ou seja, permite a manipulação do voto, a manipulação das eleições, a manipulação do eleitor, ou melhor, o voto a cabresto. Famoso voto a cabresto. É impressionante, mas é a imagem que eu mais vi em prova. Os negros põem uma caricatura famosa. Então a caricatura é o seguinte: aparece uma caixa escrita, ela é super sutil a prova, urna. Aí aparece um burro e está escrito eleitor. Aí o burro está amarrado. E aí tem um cara que está escrito assim, ó, coronel. E aí ele está conduzindo o burro para votar até a urna. Então ele pergunta, que época da República isso apareceu? Sabe aquela questãozinha dada? Quer dizer, é isso aqui, ó, voto a cabresto. Tu conduz o eleitor. Bom, só um pouquinho então. República Velha, fraude eleitoral não é uma exceção, né? República Velha, a fraude eleitoral é uma regra. República Velha, a fraude eleitoral é a grande característica. Então, nós temos que lembrar, tá, mas aí tu recorre à literatura e tu vê isso acontecer o tempo todo. Quer dizer, no dia da eleição, o chefe político convoca para a casa dele o juiz eleitoral que é do partido dele, o delegado de polícia que é do partido dele, os amigos dele que são do partido dele, todos se sentam em torno de uma mesa e saem assinar o nome dos eleitores. Então, na prática, os eleitores nem chegaram a votar. Então, é a época que morto votava. Como tem isso na música gaúcha, como tem isso na literatura brasileira. Morto votava. Por quê? Porque tu pegava um camarada que já tinha morrido há muito tempo, tu botava o nome do cara lá. Aí ele assinava por ele. Psicografado,
Mas o cara morreu, mas ele gostava tanto de votar que a gente vai fazer uma homenagem a ele. Ele vai ficar votando nas próximas 20 eleições. Aí olha a caricatura, um monte de esqueleto enfileirado aguardando a sua vez de votar. Tá? Então, na época que morto votava, quer dizer, as fraudes eleitorais na República Velha. Quer dizer que até 30 eleição é fraude. Olha aqui, gurizada. Não tem o ato da eleição. Esse é o ponto. Não precisa haver eleição. Então isso fortalece de novo o poder político dos chefes locais. Os chefes locais são chamados na República Velha de coronéis. Então começa a prática do coronelismo. Mas por que o nome de coronel? É que assim, ó. Tu te lembra da Guarda Nacional lá no Império? A Guarda Nacional, ela era uma milícia. O que é uma milícia? Milícia é uma polícia de cidadãos não permanente, ela não é profissional. Tu é um médico, tu é um advogado, tu é um comerciante, né? Tá, tu tem a tua vida normal. Daqui a pouco tu recebe em casa a convocação da Guarda Nacional. Tu larga o que tu está fazendo e vai até a casa do responsável pela Guarda Nacional na tua cidade. Esse cara que também não tinha um cargo remunerado, ele ganhava o nome, o título de coronel da Guarda Nacional. Tu era o tenente da Guarda Nacional, tu era o major da Guarda Nacional, só na hora da convocação. Então, com o tempo, o cara começou a ser chamado coronel, 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 coronel. Né? Bom, quem era o coronel da Guarda Nacional? Em geral, era o fazendeiro mais importante da região. Então o coronel começou a virar apelido do chefe político. Então quando se fala em coronelismo, se fala em coronel. Não é um cargo militar. É uma espécie de título, é uma designação do chefe político local. Os coronéis, nas eleições, tem aquele cara que vai arregimentar o eleitor para votar. É o cabo eleitoral, né? Até hoje a gente usa isso, fulano é cabo eleitoral do ciclano. Tu vê que é uma visão bem colonialista, né? Hoje a gente tem um pouco as práticas eleitorais da República Velha. Em quem é que tu vota? O cara prometeu botar lâmpada aqui na minha... Para um pouquinho. Lâmpada é uma obrigação do Estado, não é uma promessa, ele está te mentindo. Então essa é uma prática, ou seja, o coronel promete uma coisa se ele ganhar. Se ele não ganhar, não vai haver aquela coisa. Sabe o trem que passa na nossa cidade? O coronel disse que se ele não ganhar, ele vai tirar a estação de trem daqui. Nós vamos ter que ir a pé até a próxima cidade para... mas pode usar carreta. Ele disse que vai acabar com todas as carretas da cidade. E vai matar todos os burros. Então tem que ir a pé. E ele vai proibir que se use sapato. Pronto. Entende? Então tá. E tem mais. Ele pegou um dinheiro. Hoje no Nordeste os negros fazem isso também. Pega uma nota de 10 ou de 100 reais, rasga a nota e dá pro cara. Toma. Metade da nota. Se eu ganhar, eu te dou a outra metade. E se tu perder, fica com essa nota de recordação. Tu acabou de ganhar, comprar o sujeito, o cara sai que nem maluco, imagina no Nordeste. 100 reais no Nordeste. Tu sai que nem louco arrumar voto pro cara. Então tu compra o eleitor, tudo prática da República Velha. Então, o que realmente acontece na República Velha? Em cada parte do Estado tu tem um coronel. Várias regiões do Estado tu tem um coronel.
O coronel determina quem serão os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, o deputado federal, o senador, o voto para governador. Em cada região do estado é assim. Pronto. E estes coronéis estão organizados, eles estão articulados entre eles. Pelo quê? Pela máquina do Partido Republicano. Então, o Partido Republicano é o partido em cada estado, é o partido dos coronéis do estado. Este Partido Republicano, estes coronéis, elege um deles para ser o governador. Olha, isto aqui é uma oligarquia. Então, a base do poder dos estados na República Velha é uma base oligárquica. Qual é a base do poder oligárquico? Os coronéis. Qual é a base do poder dos coronéis? A fraude eleitoral. Então, a base do poder político na República Velha é a fraude eleitoral. Com a fraude, os coronéis se consolidam, se articulando, os coronéis governam o estado inteiro e o poder é deles. Eles formam a base da oligarquia estadual. Então, o que existe na República Velha? As oligarquias fizeram uma constituição através da qual elas mandam nos estados e ninguém pode se meter com elas. Pronto. Esse é o federalismo. Então nós somos uma república liberal, sim, mas não é liberal democrática, é liberal conservadora, ou é liberal oligárquica, sei lá o que eles vão querer dizer, mas nós sabemos que não é democrática. Representa o interesse de quem? Não é da classe média, não é dos trabalhadores rurais, não é do trabalhador urbano, não é do industrial, não é do comerciante, não é do banqueiro, é das oligarquias estaduais. Então essa é a regra do jogo até 30. O que eles batem nisso é impressionante. E tu vê que é fácil, né? É muito fácil. Muito bem, então peraí um pouquinho. Feita a Constituição, vai terminar o governo provisório. Então nós vamos ter agora quem? O governo constitucional. O governo constitucional é o primeiro governo da Constituição. Então, parei um pouquinho. O mandato começa agora e vai por 4 anos, deve ir até 95. Tá, não sei se vai ser. Deve ser, mas não sei se vai ser. Vamos fazer eleição. Tá. O que a Constituição determina? A eleição deve ser direta. Mas vocês não estão com calor? Estou na menopausa, tá. Então olha aqui. A Constituição determinou que a primeira eleição será indireta. Quem é que vai votar e escolher? O Congresso. Então, a primeira eleição foi uma eleição indireta pelo Congresso, apesar da Constituição dizer que a eleição é direta. Tá. Quem é o Congresso? É a antiga Constituinte. Então, o Congresso antes fez a Constituição. Terminou a Constituição, agora eles são apenas Congresso. São as mesmas pessoas. Portanto, nós temos a mesma correlação de forças. Quem mandava antes, manda agora. Quem tinha maioria antes, tem maioria agora. Então, peraí um pouquinho. Tem 2 candidatos. O Prudente de Moraes, que é o candidato das oligarquias. Aliás, é o cara da oligarquia de São Paulo, né?
Poderosa oligarquia do café. E tu tem o candidato da minoria, que é o Deodoro da Fonseca. Igor, sabe o que é, Igor? Eu não sei porque tu está gastando giz. O Prudente de Moraes vai ganhar essa eleição. Pois é, mas na véspera da eleição, o Deodoro espalhou um boato sutil. Primeiro, ele botou os quartéis em prontidão. Tá. Depois ele espalhou o boato. Se eu ganhar, eu assumo. Se eu perder, eu também assumo. Porque eu vou dar um golpe militar com os quartéis e vou fechar essa porcaria de Congresso e vou ser um ditador. Mas e a Constituição? A Constituição vai pro lixo. Ah, que sacana tu é! Cala essa tua boca. Então, o que o Deodoro fez? O Deodoro ameaçou o golpe. Bom, as oligarquias dizem o seguinte, olha aqui, ó. É melhor engolir o Deodoro e segurar o Congresso. Porque aí, com o Congresso, a gente pode lutar contra ele, porque nós mandamos no Congresso. Então tá legal. O Deodoro é eleito presidente. Então o governo constitucional começa com o Deodoro da Fonseca. Então, peraí um pouquinho. Então, o presidente provisório vira presidente constitucional. Tá. Votamos, tá? Todo mundo senta agora. Tá. Agora todo mundo vai votar de novo. Para quê? Para vice-presidente. Então, naquela época, tu não votava em chapa. O voto não era vinculado. Hoje é. Hoje tu não vota para vice-presidente. Tu vai votar no candidato a presidente, automaticamente tu vota no vice. Tá? Naquela época não, tu votava para presidente e votava para vice. Candidato a vice, o almirante Vandenkolk. Ah! Esquece. Só estou colocando para saber que existiu. Mas esquece. Nem ele ia votar nele, tá? E o outro era o Marechal Floriano. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Guinho. O Floriano é militar, mas ele não é marechal, mas ele não é do exército, Por que ele não está do lado do Deodoro? É que tu acabou de descobrir que o exército se dividiu. Uma ala do exército chefiada pelo Deodoro é a favor da ditadura. A outra ala, agora liderada pelo Floriano, é aliada das oligarquias. Então, o que as oligarquias pensaram? Vamos votar no Deodoro, para ele não dar o golpe, e aí a gente tem um congresso para poder controlar ele. E militarmente, vamos botar o Floriano. Porque aí o Floriano vai, o quê? Vai neutralizar o Deodoro. Então nós temos dois presidentes militares. Nós temos o presidente e o vice. Só que são de alas diferentes. Tá, tudo bem. Aí o Deodoro assume. O que o Deodoro faz? O Deodoro fecha o Congresso Nacional. Mas numa república, numa república, ninguém pode fechar o Congresso. Ninguém pode intervir no judiciário. Ninguém. Então, se um cara faz uma coisa dessas, ele está dando um golpe político.
Se são os militares, ele está dando um golpe militar. É um golpe de Deodoro contra o Congresso, fechando o Congresso. Fechou o Congresso, então é uma ditadura. Bom, erro do senhor Deodoro, ele não conseguiu prender as lideranças do Congresso que fugiram para os seus estados. E lá começam grandes manifestações contra o golpe. Então dá para a gente dizer o seguinte: os estados ficaram contra o golpe. Tá, peraí. As oligarquias ficaram contra o golpe. É a mesma coisa. O único estado que ficou ao lado do Deodoro foi o Rio Grande do Sul, porque era liderado pelo Júlio de Castilhos. Mas aí a gente conversa depois. Bom, tá. Agora, os militares ligados ao Floriano ficaram contra o golpe. Floriano Peixoto. Militar contra militar. Militares que são contra o golpe, que agem militarmente contra o golpe, eles estão dando um contragolpe. Óbvio. A Marinha de Guerra se coloca em posição de combate na Baía da Guanabara e ameaça bombardear o Rio de Janeiro se o Deodoro continuar com essa galinhagem. Então nós temos uma revolta da Marinha. Deodoro está isolado. Ele vai ser derrubado. Aí ele fica bravo. Aí ele pega todos os brinquedinhos dele e diz: eu vou embora para casa. Então o Deodoro renuncia à presidência da República. Pronto. Se o presidente renuncia, assume o vice. Quem é o vice? O Flor. Então, aí viu como está a Primavera-1? Então, Primavera é um troço muito gay. Governo Floriano Peixoto, que começa a governar em 91 e vai a 94. Tá? 91 a 94. Então, em 91 teve a Constituição, terminou o governo provisório, foi eleito o governo constitucional do Deodoro, ele renunciou e assumiu o Floriano, tudo no mesmo ano. Tá? Tudo no mesmo ano. Assumiu o Flor. O que o Flor faz? O Flor vai primeiro reabrir o Congresso Nacional. As oligarquias o apoiam. Maravilha, Flor! Maravilha! Tá? Agora ele vai compor o ministério dele. Ministério do seu Flor. Quem será o ministério? Eu gostaria que as lideranças do Congresso me dessem uma lista com os ministros. Olha, só um pouquinho, Rigo, então. Quer dizer que quem indicou o ministério do Floriano foram as oligarquias. Então, realmente, quem governa a República são as oligarquias. E a maior parte dos indicados vem de São Paulo. Portanto, o ministério está na mão da oligarquia paulista. Então, só um pouquinho, Rigo. O presidente é um militar.
Mas a fase em que os militares governavam acabou. Porque apesar de haver um militar, quem realmente manda no país já são as oligarquias. Está acabando a transição política. A Constituição já é das oligarquias. Os estados já são das oligarquias. Agora o poder nacional é delas. O Brasil já é das oligarquias. Mas a classe média não está tribal, tá? Os preços estão altos para cima. Sim. E a moeda está desvalorizada para baixo. Então eles estão pobrinho. Ai, peninha. Rigor, será que o Flor não pode fazer alguma coisa para elas? Pois o Flor vai fazer. O Flor vai... Quer parar? O Flor vai congelamento dos preços. Como é que ele faz isso? Ele faz assim, ó. Ele tira o imposto. Tem um chocolate ali que deixou cair. É só o papel. Que merda, passei toda a hora molhando aquele chocolate. É só o papel, tá. Então olha aqui. Grandes coisas, não gosto de chocolate mesmo. Então olha aqui. Ele... Chega. Gurias, olha que vocês vão virar titia. Coisa mais horrível do mundo, começar a chamar de tia. Tia! Pior é quando começa a gostar e tu já começa a distribuir presentinhos assim para todas as crianças do teu edifício. Tu viu da tia mesmo. Então olha aqui agora. Então ele tirou os impostos. Então se tu tirou os impostos, os preços caem para baixo. Aí ele congela os preços. Então, congelamento dos preços dos alimentos. E ele congela o preço dos aluguel. Então ele congela os aluguel. Os preços e os aluguel. Congelamento. Naquela época fazia um congelamento dos preços. Entendeu? Então, congela os preços dos alimentos e os preços dos aluguel. Aí a classe média diz, é o primeiro presidente que faz algo por nós. Sim, é o primeiro presidente da República, animal. Não, é o primeiro mandatário que faz... Quer parar de fazer fofoca? É o primeiro que faz o... é que ela é louca. Então olha aqui. Então, ela está falando, tu acha que ela está falando com a outra pessoa? Ela não está falando com a pessoa, ela está falando com a porta, desde que começou a aula. Sabe, porta? Então olha aqui. Não, eu fiquei pensando, ela está falando com a colega, mas a colega estava prestando atenção na aula. Eles estão sendo meio louca. Tu estava dizendo, como tu é lisinha, como tu é não sei o que é. Então tá, para de galinhagem agora, queria dar aula. Muito obrigado, graças a Deus, cala a boca. Então olha aqui. Então, o que acontece? Ele é amado pela classe média. É o primeiro presidente que é demagogo na história. Isso não é demagogia? Claro que é. Porque o governo não é da classe média, o governo é das oligarquias. Ele lança migalha para a classe média. Não adianta ficar congelando. Por que não reverte a política econômica? Né? Então isso dá origem ao mito do governo autoritário que pretensamente governa para a classe média. Isso virou termo do vocabulário sociológico no Brasil. Eu dei um tapa no óculos agora. Que é o chamado florianismo.
Quer dizer, a crença em governos militares, olha só que perigoso, que intervém, a classe média acredita, e governam para ela. Mas na prática esses governos militares jamais governam para a classe média. Tu sempre vai ter que governar para a classe dominante. A crença na ditadura militar. Examina a tua família. Examina. Se não aparece aquelas conversas no almoço de domingo. Os milicos têm que botar ordem nesse país. Esse Congresso é corrupto. Tem que fechar o Congresso. Tu tem que saltar da mesa, pular em cima da mesa, começar a sapatear e dizer: pai, tu tem razão, pai. Se ele já te prestou o carro sexta, tudo bem. Se ele não te prestou, tu diz: pai, tu tem razão. Tu filho da puta. Se ele já emprestou, tu já usou, tu diz: ah, pai, então o cara é autoritário. Fala e sai correndo. Né? Então, mas é um pouco isso, né? A crença dos militares. A classe média ama ele. Ele é o símbolo sexual da república. Sério, ele sai pra rua, as pessoas gritam: Floriano é tesão. Juro por Deus. Aí todo mundo ameia ele, né? Ameia? Tá. Ameia. Que ridículo essa piada. Bom, então olha aqui. Palhaços, então. Na aula que vem, a gente continua. Porque nessa aula não dá para continuar, porque terminou. Então tá, tchau.